Abram a Bíblia de vocês no capítulo 6 de João, porque nesse momento nós vamos ler juntos. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar, da Galileia. Ou seja, do mar de Tiberíades. Tá certo? Tiberíades. Versículo 2. Então, Jesus estava na Galileia, do mar da Galileia, ele foi para outra parte do mar. Foi para Tiberíades. Continuando, versículo 2. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Gente, antes da gente continuar a nossa leitura, vocês sabem que, para quem é novo aqui, a gente sempre dá umas pausas para ir falando um pouquinho sobre a leitura. Em um dos evangelhos, não vou me recordar qual dos evangelhos, talvez em Lucas, talvez em Marcos, não vou me lembrar qual, mas diz que Filipe, que é o que Jesus faz a pergunta para Filipe, ele era daquela região. Então Filipe, ele era da região ali, então por isso que Jesus faz a pergunta para Filipe, porque ele seria o que mais ele saberia responder a pergunta de Jesus, que é: onde vamos comprar? Sabe, Jesus faz a pergunta, calma, deixa eu falar de novo a pergunta de Jesus. Onde compraremos pão para esse povo comer? Acredito eu que talvez Jesus estivesse ali, talvez seja Marcos, esperando uma resposta, outra resposta de Filipe, sabe? Talvez Filipe soubesse dizer, a gente tem uma padaria ali perto, dá pra gente ir lá comprar pão, sei lá, sabe? Tipo, eu conheço tal lugar que vende, dá pra gente ir lá. Só que essa não é a resposta de Filipe. Jesus pergunta pra ele porque ele conhecia o local. Mas a resposta de Filipe vamos continuar a leitura. Onde compraremos pão pra esse povo? E aí Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E aí eu anotei umas coisinhas sobre esse pequeno... Pois é, Fabrício. Aí eu anotei algumas pequenas coisinhas sobre esse pequena fala ali, essa conversa entre Jesus e Filipe. Porque mais uma vez a gente viu isso acontecendo lá com a cura do paralítico no tanque de Betesda, quando Jesus chega pro paralítico e faz a pergunta: você quer ser curado? E aí o paralítico começa a apresentar todas as limitações que ele tá enfrentando, né? Ele não chega e fala: eu quero ser curado. Ele fala: é que eu tô aqui há tanto tempo, eu tenho essa doença há tantos anos, e eu não consigo ir até lá, toda vez que eu chego até lá, alguém vai primeiro na minha frente, não sei o quê. E não respondeu a pergunta que Jesus fez. Jesus fez uma pergunta simples: você quer ser curado? E aí Jesus chega pra Filipe e pergunta: aonde vamos comprar o pão pra dar pra esse povo todo? Aí Filipe fala: o tanto de dinheiro que a gente tem não daria pra comprar pão pra esse povo todo. E é muita gente, não tem condições da gente comprar pão, não dá. Tá, Filipe, mas aonde? Sabe? Acho que Jesus tava esperando ali uma resposta mais de fé de Filipe. Porque eles andavam com Jesus, sabe? Eles conheciam quem era Jesus. Talvez estivesse esperando... A gente não sabe aonde comprar, mas a gente tá com o mestre. Ele sabe o que fazer, entende? Mas enfim, Filipe responde ali que não daria pra comprar pão pra aquele povo todo. E continuando a nossa história, agora, versículo 8. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Aí você pode até pensar, né? Nossa, finalmente um discípulo ali chamou alguém pra dar uma solução ali pro que estava acontecendo. Mas aí André continua: mas o que é isso pra tanta gente? Sabe, gente? Tipo assim, quando eu leio esses versículos, eu fico pensando, eles já viram vários milagres de Jesus, mas eles ainda pareciam, né? Que eles não sabiam que Jesus ainda era capaz de fazer, que Jesus podia fazer, sabe? Eles ainda não tinham uma fé de... eu tô com o mestre, então o mestre vai resolver, sabe? Eu tô com o mestre, então ele sabe o que fazer. Eles não tinham isso, eles estavam muito na terra, sabe? De tipo, não tem solução pra isso aqui. Olhando para as soluções terrenas.
Parece a gente? Pois é, né, Fabrício? Até me identifico um pouco aqui. Vamos continuar a leitura. E aí, apresenta esse menino com 5 pães e 2 peixinhos. E aí, no versículo 10, Jesus diz: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Olha só, gente. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados. Tanto quanto queriam. Então, assim, eles comeram o tanto que eles queriam ali comer. Entendeu? Tá com fome. Comeu uma vez, tá com fome, come mais. E fez o mesmo com os peixes. Versículo 12. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram. Ainda sobrou, gente, ainda sobrou. Que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cada cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvidas, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Basicamente, Jesus realizou ali o milagre, né, da multiplicação dos pães e dos peixes. E aí o povo ficou maravilhado com aquilo que Jesus fez, todo mundo ficou muito feliz com mais um milagre que eles tinham visto Jesus fazendo, já que eles estavam seguindo Jesus há um tempo, né, então eles já estavam vendo os milagres que ele ia fazendo. E nisso, gente, eles queriam ali, Jesus conhecia o coração deles, sabia o que eles estavam pensando, que eles queriam proclamar Jesus como rei. Tipo, olha os milagres que ele está fazendo, olha como ele é poderoso e tudo mais, então vamos proclamar ele como nosso rei. Mas esse não era o intuito de Jesus vindo para a Terra, sabe? Como eu já conversei com vocês sobre isso, eles imaginavam que Jesus, o Messias, ele viria como um rei mesmo, como um cara super poderoso, não em questão de poder de milagres, mas em questão de poder de ser assim, o tal e tudo mais. Eles tinham essa visão de que o Messias viria assim. Eita. Ué, trocou do nada. E aí quando eles veem Jesus, um homem simples, e aí eles percebem que mesmo sendo simples, ele consegue fazer coisas sobrenaturais, eles percebem, não, vamos transformar ele em rei então. Só que não era isso que Jesus queria. Jesus não queria ser um rei terreno, sabe? Ele queria que o seu reino fosse algo muito além disso, sabe? Seria muito além de estar sentado em um trono terreno. Então ele fugiu deles ali e foi para o monte, ele se retirou para o monte. Isso acontece várias vezes ali, a gente vai lendo a Bíblia, isso vai acontecer algumas vezes, porque todas as vezes que, ou por necessidade, ou por ver que algo está fugindo do seu propósito principal, Jesus vai e se afasta da multidão e se retira para o monte para orar, para conversar com o Pai. Isso é muito bonito de se ver, né? Essa intimidade de tem algo que não deveria estar acontecendo, ou preciso parar um pouco aqui, e aí ele vai orar, vai subir para o monte. Eu sinto que é como se Jesus fosse se recarregar, sabe? Tipo, eu preciso conversar com Todo-Poderoso, com meu Pai. E aí ele sobe para o monte. Aí eu acho isso muito bonito e a gente deveria ser mais assim como Jesus, sabe? Ter essa esperança de que tem algo dando errado nesse momento, tem algo fugindo do que era pra seguir, ou tipo, só por necessidade mesmo, sabe? Eu preciso me afastar de todo mundo, preciso me afastar da multidão, ir pro meu secreto e conversar com Deus. Gente, eu notei algumas coisinhas sobre essa multiplicação, a primeira multiplicação dos pães, e eu vou falar um pouquinho com vocês. Eu anotei uma frase. Eles não tinham recursos nenhum para alimentar a multidão. Eles não tinham recurso. Mas tinham a palavra. E é a partir da palavra que precisamos agir. Sabe, eles não tinham nada ali, além de Cristo. Mas é a partir da palavra que é Cristo que nós devemos agir. Então eu anotei isso porque toda vez que eu leio essa história da multiplicação de pães, eu imagino muito a nossa vida, sabe? Às vezes a gente se encontra numa situação onde a gente olha para um lado, olha para um outro e a gente não vê saída. A gente pensa, como Felipe, né, ali pensou, não tem condições, não tem como, sabe? Tipo, o que Jesus tá falando ali? Alimentar esse povo? Não tem condições. Mas a gente tem a palavra.
Às vezes você não pode ter dinheiro, às vezes não tem condições, tanto financeiras quanto nenhuma condição mesmo, sabe? Não tem lógica, às vezes, o que você tá pedindo pra Deus ou o que você precisa que aconteça, acontecer. Mas você tem a palavra, você tem Cristo. Isso basta, sabe? Isso basta. Porque é a partir de Cristo, é a partir da palavra que devemos agir. Isso é muito bonito, muito lindo. Quem tem a palavra não precisa de mais nada. É isso, Anne, é isso. Glória a Deus. Aleluia. Vamos continuar a nossa leitura. Deixa eu ver se eu... anotei mais coisa também. Eu anotei do versículo 9, que o menino ali, né, aparece com 5 pães e 2 peixinhos. E eu anotei que Deus usa quem Ele quer, a hora que Ele quer. Porque, gente, imagina, o menino saiu de casa com 5 pães e 2 peixes só pra ir seguir Jesus, sabe? Tipo, ele só tava ali seguindo o povo com aquela multidão. Então, com certeza, ele não fazia ideia de que ele seria usado pra, através dele, através do que ele tinha. Olha que bonito. Através do que ele tinha, Jesus ia fazer ali mais um milagre, sabe? Jesus ia transformar e ia ser uma história escrita e contada para milhares de gerações. Ele não fazia ideia disso. Então, às vezes você não faz ideia de que Deus pode usar e vai usar o que você tem, por mais simples que seja. Às vezes você pensa, eu só tenho 5 pães e 2 peixinhos, o que dá pra fazer com isso, sabe? Eu só tenho 5 pães e 2 peixes. Isso não serve pra nada, mas pro reino de Deus isso serve muito. Pro reino de Deus isso serve muito, muito mesmo. E Ele vai usar disso pra coisas sobrenaturais, além do que você imagina. Então, não fica pensando que é coisa pouca, sabe? O que você tem é o suficiente pro reino, pra Deus te usar, assim, coisas grandiosas. Assim como Moisés tinha só um cajado. Exatamente, gente. Olha só que lindo. O cajado de Moisés ele usava pra se apoiar. É uma bengala. Praticamente isso. Era uma bengala ali que Moisés tinha. Mas pra Deus não era só isso, sabe? Deus usou o que ele tinha pra fazer coisas sobrenaturais. Então isso é muito bonito. Levem essa palavra, guardem essa palavra no coração de vocês. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e o que Ele quer. Então, assim, não se diminua, sabe? Achando, eu não sei fazer nada direito. Nossa, o que eu tenho, o que eu sei fazer é muito pouco pro reino. Não é muito pouco. Tem uma frase, inclusive, que eu já falei com vocês através de um vídeo no YouTube, tá até aqui anotado, que é... deixa eu só achar, gente. Ué. Peraí, chat, peraí, tô anotando. No reino ninguém sobra, precisamos de trabalhadores. Essa frase, gente, é uma frase muito linda. Porque no reino ninguém sobra. Nada sobra no reino, sabe? Se você usar de tudo que você tem, por mais simples do que seja, usa pro reino. Usa pra levar a palavra, usa pra alcançar vidas, porque você ainda vai alimentar muitas pessoas. Você vai alimentar mais de quantas que eram aqui? Deixa eu só ver de novo que eu já me esqueci de quantas pessoas eram. 5 mil? Tô falando errado? Não lembro, acho que era mais de 5 mil pessoas. Você vai ser usado para alimentar mais de 5 mil pessoas com apenas seus meros 5 pães e 2 peixinhos, sabe? Então é isso, apenas confie. Por trás disso havia uma palavra. Pois é, Léo, pois é. Às vezes a gente se sente... É igual... Gente, eu sempre uso Jeremias pra isso, né? Porque é muito isso. Jeremias, Deus vai lá e chama Jeremias fala, eu sou novo demais, eu não sei falar direito. E aí Deus vai lá e fala com Jeremias, eu vou falar através de você. Eu vou te usar. Só vai, deixa que eu vou te usar. Então, assim, é exatamente isso. A gente se sente pequeno demais. A gente é pequeno, obviamente a gente é. Mas por trás de nós tem a palavra, sabe? Por trás de nós tem um Deus muito grande. Tem um Deus soberano que a gente vai conseguir enxergar mais ainda esse Deus soberano aqui ao longo dos outros capítulos. Porque nosso Deus é surreal, gente. Nosso Deus, ele é maravilhoso e ele pode nos usar e vai nos usar se a gente se entregar para o chamado de formas incríveis. Então a gente tem que apenas confiar nesse Deus. Penso tanto nisso. Pois é, Anne, pois é. Agora a gente vai começar o versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar. Então, no caso, só recapitulando aqui, Jesus, ele se afasta da multidão, se retira de perto da multidão e vai para o monte orar. Nisso, seus discípulos, sozinhos ali, eles desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Cafarnaum era a próxima jornada de Jesus, então eles já foram na frente.
com certeza sabendo de que Jesus vai vir. Ele tá no monte agora, mas ele vai vir, vamos esperar que ele vai vir. E eles seguiram viagem sozinhos, só os discípulos ali no barco. Aí, continuação do versículo 17. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido até onde eles estavam. Soprava um vento muito forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, presta atenção nisso aqui, gente. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, então eles estavam remando ali há um tempinho já. Viram Jesus aproximando-se do barco e andando sobre o mar. Então assim, imagina, gente. 5, 6 quilômetros ali, eles remando, um vento soprando, entendeu? A tempestade chegando, eles olham pro lado, tá Jesus andando sobre as águas. Que lindo, gente, que maravilhoso, isso é muito lindo, porque assim, por mais que obviamente eles não conheciam totalmente Jesus ainda, então eles se assustaram ali, mas se a gente for parar pra pensar, é muito lindo. Tava uma tempestade acontecendo, eu não sei como é que Jesus tava andando, né, ali, mas eu imagino ele calminho ali, andando sobre as águas, andando, e o mar ali, com certeza, tava naquela agitação, porque o Criador tava andando sobre as águas, sabe? Não tinha como o mar tá calmo ali, era o Criador, até as ondas do mar estavam felizes com o Criador andando sobre as águas. E aí os discípulos ali olham para Jesus e eles ficam aterrorizados. Versículo 20 agora. Mas ele lhes disse: sou eu, não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Gente, muito bonito, muito lindo, muito lindo. Sou eu, não tenham medo. Nossa, que surreal. Muito lindo, gente. Vocês sabem que minha imaginação vai, né? Muito lindo, glória a Deus. Vamos continuar nossa leitura. Logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Tá, versículo 22. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado no outro lado do mar percebeu que apenas um barco estivera ali e que Jesus não havia entrado nele com os seus discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Então aquela multidão que estava ali seguindo Jesus, que ele tinha alimentado aquela multidão, lembra dela? Deles, né, no caso? Eles lembraram que só os discípulos tinham ido sozinhos, que Jesus tinha ido pro monte. Então eles pensaram, se só os discípulos foram e Jesus foi pro monte, então ele ainda tá aqui com a gente. Aqui no lugar onde eles estavam, né? Que era em Tiberíades. Aí, calma. Então alguns barcos de Tiberíades aproximaram-se do lugar onde o povo tinha comido pão, após o Senhor, ter dado graças. Então eles tentaram procurar ali para ver se Jesus estava por ali. Só que aí quando a multidão percebeu que nem Jesus, nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Então eles perceberam que Jesus não está aqui, nem os discípulos estão aqui, então eles devem ter ido para Cafarnaum. E foi aquele povo todo, entrou no barco e foi para Cafarnaum atrás de Jesus. Por quê? Porque eles estavam vendo milagres acontecendo, tinham sido alimentados por Jesus. Então assim, gente, vocês imaginam, você está seguindo alguém que faz milagres, que não te deixa morrer de fome, que te dá comida, entendeu? Então assim, a vida tá boa demais. Tá tranquilinho, entendeu? Só coisa boa acontecendo. Então eles estavam curiosos, estavam gostando de seguir Jesus, de ver as maravilhas, de ser alimentados. Não tinha uma dificuldade com eles ali. Então eles queriam continuar seguindo Jesus porque eles começaram a ficar curiosos. Eu quis trazer essa fala aqui com vocês, porque isso acontece muito também hoje em dia, sabe? E a gente vai ver Jesus nos próximos versículos dando um tapa em todo mundo sobre isso. Porque hoje em dia as pessoas elas querem seguir um evangelho muito fácil, sabe? Elas querem seguir um evangelho onde a gente encontra muitos milagres e muitas comidas, entende? Se tá acontecendo milagre, se tá tendo pão e peixe para comer, as pessoas estão seguindo Jesus. E é isso que a gente vai ver aqui acontecendo. Eles estavam seguindo Jesus e nessa curiosidade toda para conhecer mais sobre ele, para seguir ele, porque tava tudo muito tranquilo, sabe? Eles estavam tendo o que eles queriam, que era alimento e milagre. Então, a partir de agora, a gente vai ver Jesus desse nível
e que é maravilhoso, e vamos falar um pouquinho sobre os versículos que vão ser lidos agora. E vamos lá. Quando a multidão o encontrou, versículo 25 agora, do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Versículo 27. Não trabalhem pela comida que estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqui foi basicamente o que eu falei. Jesus estava falando basicamente isso com eles, sabe? Vocês estão me seguindo não por quem eu sou. É a NVI, Nova Versão Internacional, é a tradução da Bíblia. Mas aí Jesus estava dizendo, vocês não estão me seguindo por quem eu sou, sabe? É pelo que eu faço. Pelas coisas boas que eu faço. Pelas coisas terrenas que eu faço. Mas aí Jesus estava mais uma vez tentando mostrar para aquele povo de que não é sobre isso, sabe? Não é sobre os milagres que eu faço, não é sobre o pão que eu posso dar para vocês, o alimento terreno que eu posso dar para vocês, é sobre a vida eterna. É isso que eu posso proporcionar a vocês. É algo muito maior. Só que a mente das pessoas era muito limitada, sabe? Tipo, elas estavam limitadas a algo muito pequeno que para elas era muito grande. Sempre que você estiver recebendo uma atenção humana fora do normal, desconfie da sua responsabilidade a seguir. É, Fabrício, isso aí também é muito verdade também. Pois é. E a gente percebe isso também com os outros discípulos, né? Que eles não tinham aprovação humana nenhuma. Ao longo da Bíblia a gente vai lendo isso. Então, enfim. Vamos lá, vamos continuar. Me perdi? Voltei. Tá, versículo 26. Só que aí, Jesus tentando explicar pro povo, né, ó, eu tenho pra vocês algo muito maior e vocês estão me seguindo por coisas muito pequenas. Só que o povo não entendia. E aí o versículo 28 diz, então lhe perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Aí Jesus respondeu, a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Então ele estava falando ali, a obra que Deus quer é que vocês creiam em mim. De todo o coração, sabe? Não creiam só naquilo que vocês estão vendo, mas creiam em quem eu sou, creiam que eu sou o Filho de Deus. E era isso que desde o começo Jesus tem falado e as pessoas não têm acreditado. Porque elas criam em Jesus no caso de talvez pensarem que ele era um profeta, entende? Igual esqueci o nome dele mais uma vez, mas que Nicodemos. Nicodemos achava que Jesus era um profeta. A mulher do poço, a samaritana, também achou que Jesus era um profeta. Então, a maioria deles ali estavam achando que Jesus era um profeta que fazia milagres e pronto, e era isso. Mas Jesus queria que eles acreditassem que ele era o Filho de Deus. Então ele falou, ó, o que vocês têm que fazer é isso, é simples, acreditar que eu sou o Filho de Deus. Acreditar em mim de todo o coração. Versículo 30. Então perguntaram, que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Gente, isso aqui, ó, me deixa assim. Pausa para eu respirar. O povo estava seguindo Jesus há muito tempo ali. Eles estavam seguindo Jesus há muito tempo. E agora ali, chega em um ponto ali, onde eles já viram Jesus fazendo milhares de sinais milagrosos. Já viram Jesus curando pessoas. Já viu Jesus fazendo muita coisa ali. E aí eles chegam ali. Olham para Jesus e diz, tá bom, você quer que a gente crê que você é o Filho de Deus? Nos prove, com algum sinal milagroso. Vai, nos prove. Eles falam isso para Jesus, gente. Já tinha provado mais do que tudo, ele não tinha que provar nada, mas ele já tinha ali provado mais do que tudo. É um pouco... Eles queriam um mago e não um salvador. Pois é. Me lembra o povo de Israel no deserto. Gente, nossa, isso é frustrante, mas aí continua. Versículo 31. Aí eles continuam falando com Jesus assim. Os nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como está escrito, eles deu a comer o pão do céu. Pão dos céus. Aí Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Não foi Moisés que lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu.
pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. No caso, ele estava falando ali, ó. Vocês estão aí acreditando e botando as suas forças em homens, sabe? Eles estavam ali falando, ó, porque Moisés fez isso, porque Moisés fez aquilo. Ele estava falando, tá bom, os seus antepassados comeram um pão que vinha do céu, mas o meu pai enviou o pão que dá vida eterna, sabe? No caso, ele estava falando dele mesmo. Aí, vamos continuar. Calma aí, deixa eu só me lembrar onde eu tô. Tá, lhe dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Aí o versículo 34. Disseram eles: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Gente, olha, seriamente, eu entendo que era difícil demais entender o que Jesus falava pra eles ali, né? E eles realmente não entendiam. Porque Jesus tinha acabado de falar que o pai dele tinha dado o pão do céu. E o povo parecia que tava faminto, gente, porque ia falar de comida, eles, eu quero, me dá o pão também, eu também quero comer esse pão. Porque Jesus fala ali do pão, no caso se referindo a ele, mas eles acham que é um pão mesmo. E eles pedem, né, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus declara novamente: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Então, assim, Jesus estava falando ali com eles, né? Eu que sou o pão da vida, gente. Não tem pão físico, não é comida que eu tô oferecendo pra vocês. É eu que sou o pão da vida. Mas vocês me veem, vocês olham pra mim, vocês estão aqui me seguindo dia após dia, mas vocês não creem em mim verdadeiramente. Vocês andam comigo. Às vezes pode ter uns ali que diziam ser seguidor de Jesus. Eu também sou discípulo de Jesus. E com certeza a gente vai ver mais pra frente sobre isso e eu vou explicar melhor pra vocês. Mas João não fala sobre isso, mas os outros evangelhos, em Lucas, fala sobre isso. Jesus não tinha escolhido apenas 12 discípulos, ele tinha muito mais discípulos ali. Tinham muitos mais discípulos. João não fala sobre isso, mas no evangelho de Lucas tem falando sobre isso. Que Jesus tinha escolhido mais outros discípulos. Então com certeza ali no meio tinha esses outros discípulos também, sabe? Ali tentando entender o que Jesus estava falando e tentando entender um pouco mais sobre ele. Então ele estava falando, vocês me seguem, alguns aí dizem que são meus discípulos, alguns dizem que são meus seguidores, mas nem creem em mim de verdade, sabe? Os 12 eram para andar com ele, não é? Então, Cleito, eu não entendo tão bem sobre isso, mas ele tinha muito mais discípulos, sabe? Os 12 são os que permaneceram, a gente vai ver aqui no livro de João. Depois falando sobre isso, no versículo 6, inclusive, no capítulo 6, vai falar um pouco mais sobre isso. Mas ele tinha chamado muito mais discípulos. Se eu não me engano, é que eu vou demorar pra achar aqui em Lucas, deixa eu ver se eu acho. É isso, o povo andava com ele, mas não entendia, não cria nele de verdade, ele deixou isso bem claro aqui, né? Vocês me viram, mas ainda não creem. Versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Isso aqui também é muito bonito. Tem versículos, tem palavras, né, frases, que às vezes a gente vai lendo rápido e vai deixando de ladinho. Mas isso é muito bonito, gente. E quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha que bonito. Isso é muito lindo, isso, saber que Jesus está disposto ali, sabe? Tipo, aquele que vier a mim, eu tô aqui, esperando você vir. E se você vier, eu tô pronto pra te acolher, sabe? Eu tô pronto pra que você esteja aqui, pra eu te ensinar as verdades da Bíblia. Isso é muito lindo. Enfim, versículo 38. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Mais uma vez, ele deixando claro ali de que ele foi enviado por Deus. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Gente, muito lindo. Mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Então é Jesus mais uma vez dizendo ali, sabe? Vocês estão olhando pro lado errado.
Vocês estão focando nas coisas erradas. Vocês estão focando em coisas tão pequenas, sabe? Isso aqui que eu faço aqui pra vocês é tão pequeno comparado aqui o que vai acontecer ainda. O que eu vou fazer ainda. O que eu tenho pra vocês não é só pão, não é só peixe, é a vida eterna que eu tenho pra vocês. Então era Jesus ele dizendo pra ele, sabe? Eu sou o Filho de Deus, eu sou enviado por Deus. E eu vim pra trazer vida eterna pra vocês, meros pecadores. Era Jesus dizendo claramente isso pra eles, mas eles ainda não conseguiam entender. E é por isso que, gente, a gente já conversou sobre isso, sabe? Mais uma vez, sobre Jesus ser a luz. E é muito claro, dá pra enxergar isso, que quem não tem Jesus parece que tem os olhos tampados, os ouvidos tampados, sabe? Parece que por mais que Jesus explicasse e falasse pra eles, eles não conseguiam entender, eles não olhavam. 70 discípulos para uma missão, olha lá, ó. Meu pai apareceu, obrigada, pai. Lucas capítulo 10, 9 e 14, foi 70 discípulos, gente. É muita gente, muita coisa. Mas enfim. E aí, eles não entendiam, sabe? Era como se Jesus falasse e eles ficassem... Não entendi nada que esse homem tá falando. Eles não entendiam porque eles não estavam dispostos a abrir os olhos. Não estavam dispostos. A gente percebe que pelo menos os 12 discípulos, ao longo da Bíblia, eles vão entendendo mais sobre Jesus e conhecendo mais sobre Jesus. Por mais que eles erram bastante, porque eles são seres humanos, a gente percebe esses olhos abrindo, sabe? A gente consegue enxergar isso. Os ouvidos se abrindo e eles começando cada dia mais enxergar que Ele é o Mestre, Ele é o Messias, é Ele o enviado. Entendeu? Eles começam a perceber isso. Agora, com as outras pessoas, pelo menos com essas pessoas que estão seguindo Jesus, a gente consegue enxergar totalmente o contrário. A gente percebe que Jesus fala e elas ficam... Não consigo entender, sabe? Tipo, não tô entendendo o que esse homem tá dizendo. E aí... O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Deus. Obrigada por esse versículo, Fabrício. Olha, gente, é isso. 1 Coríntios 4:4. É exatamente isso. Os olhos estão tampados, sabe? E as pessoas estão se deixando ficar com os olhos tampados. Era exatamente isso aqui. Não estão se permitindo abrir os olhos. Temos que dar mais ouvidos ao Espírito Santo. Exatamente. Ó, vamos continuar nossa leitura. Versículo 41. Com isso, os judeus começaram a criticar Jesus. Então olha isso, gente. Jesus falou, e a gente lendo aqui, a gente percebe o quão lindo foi o que Jesus falou, sabe? Mesmo que foi uma repreensão ali dele pro povo, ele falou palavras muito lindas. Ele falou, eu tenho algo muito maior pra vocês e tudo mais. E eles começam a criticar Jesus. Começam a criticar, ó... com isso os judeus começaram a criticar Jesus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu, e diziam, este não é... Ah tá, porque Jesus começou a falar que ele era o pão que desceu do céu, que ele era Deus, que ele era o Filho de Deus, ele começou a falar isso e as pessoas começaram, opa, peraí, o que é isso? Eles começaram a dizer, ó, versículo 43, este não é Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como ele pode dizer, desci do céu? Olha como, gente, as pessoas tinham os olhos tão tampados, tá vendo? Como elas eram tão carnais. Jesus falava as coisas e elas só entendiam as coisas terrenas. Era como se a mente delas fossem totalmente limitadas a apenas coisas terrenas. E elas não conseguiam entender as coisas do alto. E é por isso que a Bíblia frisa tanto isso, sabe? Pra gente manter os nossos olhos nas coisas do alto. Acho que é em Coríntios que fala, se eu não me engano. Colossenses, talvez Coríntios, confundo os dois. Mas fala pra gente manter os nossos olhos nas coisas do alto. Porque só assim a gente vai conseguir entender as coisas do alto. Vai conseguir entender o que Jesus quer falar pra nós. E o povo não entendia, porque eles estavam com os olhos focados nas coisas da terra, as coisas terrenas. Então Jesus fala que é o Filho de Deus e eles ficam, não, como assim Filho de Deus? Se a gente sabe que você é filho de Maria, se a gente sabe que você é filho de José. E aí Jesus responde. Respondeu Jesus, versículo 43. Parem de me criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Versículo 46. Ninguém viu o Pai a não ser aquele que vem de Deus. Somente ele viu o Pai. Versículo 47.
Mi, fala seu nome direitinho pra nós. Como é que é seu nome? A gente vai orar por você sim. Nossa, gente, agora tem como ver. Atualizou o TikTok Live Studio, agora tem como ver fixado no computador. Que bênção. Fala seu nome pra nós que a gente vai ler sim. A gente vai orar sim, tá bom? Vamos lá. Versículo 47. Asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então ele estava contando tudo aqui, gente. Jesus estava ali falando com o povo, mais uma vez falando para eles, né, que ele tinha vida eterna para dar a todos aqueles que creem nele, que ele era o pão da vida. Enfim, estava falando para aquele povo. E que lindo, né, gente? Muito bonito esse versículo 47 ao 51. Muito lindo, muito lindo, muito lindo a forma como Jesus fala isso, é muito bonito. E aí no versículo 52... Então, os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si. Como pode esse homem nos oferecer a sua carne para comermos? Gente, eu vou falar com vocês. Quando eu li isso aqui, me deu até vontade de rir quando eu li a primeira vez, né? Porque não é possível, gente. Eles não entendiam. Ponto final. Eles não conseguiam entender o que Jesus falava. Então, eles entendiam tudo muito no literal, sabe? Chegam a ser tolos, pois é. Então, é muito difícil. E eu compreendo, mais uma vez, eu compreendo que era muito difícil entender o que Jesus falava, porque era tudo muito novo pra eles, sabe? A gente já cresceu sendo ensinados muitas coisas de Cristo, de Jesus. Pra eles era tudo muito novo. Mas eu também entendo que pros discípulos também era novo, mas eles estavam ali buscando conhecer mais sobre Jesus e a entender o que ele falava. Já essas pessoas não, sabe? Elas não queriam aprender, não queriam ouvir e não queriam de jeito nenhum entender o que ele falava. Elas estavam ali, mas estavam prontas para criticar ele a qualquer momento e a qualquer situação. Então, elas acharam que Jesus estava oferecendo a carne dele para elas comerem. E aí Jesus, ele não faz questão de explicar detalhes por detalhes, porque ele tá ali para falar. Quem quiser entender ele vai tá ali, sabe? Tipo assim, eu tô aqui para mostrar para vocês a verdade. Se você quer conhecer a verdade, eu vou te apresentar ela. Agora, se você não quer, meu querido, tem outro caminho, sabe? Então, assim, Jesus, ele não explica. Ele continua falando o que ele tinha para falar. Ele falou, eu lhes digo a verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o meu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então ele já estava ali contando tudo, gente. Pra vocês terem noção aqui, tudo já tá contado. Já tá contado da morte dele, da ressurreição dele, já tá tudo contado. Então o povo sabia de tudo, sabe? Eles só não entendiam o que Jesus falava. Mesmo hoje em dia, muitas pessoas se comportam dessa forma em relação às mensagens. Então, Fabrício, é exatamente assim também. Muitas pessoas estão com ouvidos tampados e querem continuar com os olhos com ouvidos tampados, mesmo a igreja, nós estando ali, sabe? Jesus estando ali também para essas pessoas, falando, olha, esta é a mensagem. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Isso vai acontecer. Precisamos ser assim, assim, assim. E as pessoas estão assim, ó, de ouvidos tampados e olhos fechados, porque não querem renunciar, querem apenas o evangelho fácil de milagres, pão e peixe. Então elas não querem ouvir palavras duras, sabe? É que nem aquele povo, eles não queriam ouvir palavras duras de Jesus. Então, quando eles começaram a ouvir palavras duras, era assim, né? Vou seguir Jesus porque tá bom viver com ele. Quando começaram a ouvir palavras duras, começaram, não, esse aí não é Messias, não. Não tem como esse ser o Messias, porque o Messias não trataria a gente assim, entende? Então, as pessoas estão acostumadas com esse evangelho fácil. O que vai totalmente contra a Bíblia, né? Porque a Bíblia não mostra um evangelho fácil para nós. E aí a gente continua. Versículo 55. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.
da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Por isso da Santa Ceia, exatamente, Ana, por isso. Muito lindo, né? Aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Muito lindo. Muito lindo. Toda vez que tem alguma coisa de viver para Jesus, eu sempre lembro de Paulo, né? Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. É muito lindo a gente enxergar isso. Que os discípulos, as pessoas que realmente queriam seguir Jesus e falar dele, e queriam estar ali com Jesus, elas simplesmente adotaram isso, sabe? De viver para Cristo. De viver com Cristo e para Ele. De largar toda a sua vida para viver pelo Evangelho. E é uma coisa que a gente também precisa adotar. Viver para Cristo. Viver para Ele, por Ele. Isso é muito bonito, gente. Glória a Deus. Versículo 58. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês, mais uma vez ele repetindo, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Vamos continuar, que falta pouco agora para acabar o capítulo. Esse capítulo está sendo bem longo. Agora a gente vai começar a ler o versículo 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra. Quem pode suportá-la? Foi o que a gente falou, né? Que Jesus tinha escolhido 70 pessoas ali para chamar de discípulos. Então, assim, muitas das pessoas que Jesus tinha escolhido, muitas das pessoas que andavam com Jesus, sabe? Muitas das pessoas que estavam ali seguindo ele quase todos os dias, estavam ali andando lado a lado com ele, vendo seus milagres, vendo o que ele era capaz de fazer, vendo quem ele era, e mesmo assim não suportaram a dura palavra de Jesus. E aí o versículo 61 continua: sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, no caso Jesus ele sabia, como a gente já falou, né? Jesus conhece os nossos corações, as nossas intenções, então ele sabia o que cada um estava pensando, então ele já sabia que eles estavam se questionando. Então Jesus disse: isso os escandaliza? Isso escandaliza vocês? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? Então ele estava ali dizendo, calma, o Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem. Então, antes de eu continuar, Jesus estava ali dizendo para eles, né? Se isso que eu falei, só as minhas palavras, tá escandalizando vocês, tá deixando vocês chateados, tá, enfim, ferindo vocês, imagina quando vocês virem as coisas que ainda vão acontecer, sabe? Imagina o que vai, quando vocês virem o que ainda vai acontecer. Imagina, se essa pequena coisa tá ferindo vocês. E assim, gente, foi o que eu falei com vocês, são pessoas que estavam acostumadas com um evangelho fácil, um evangelho mole, sabe? Um evangelho ali fraco. E não é isso, Jesus tá falando, se isso tá ferindo vocês, imagina depois, gente. Sabe, são pessoas muito... que qualquer coisinha, sabe, existe hoje em dia assim, qualquer coisinha faz a pessoa parar, faz a pessoa abandonar Cristo por qualquer coisa, porque não aguenta a pressão do evangelho, não aguenta a dificuldade que é o evangelho. Isso é muito verdade, gente, o evangelho não é fácil, o evangelho é doído, sabe? O evangelho, você tem que renunciar muita coisa na sua vida, você tem que fechar os olhos para o mundo e olhar somente para Cristo. E é muito difícil fazer essas coisas. Por mais que falar seja fácil, fazer é muito difícil. Seguir Jesus é muito difícil. O caminho ele é estreito e ele aperta. E muitas vezes dói. Muitas vezes machuca. E era isso que Jesus estava falando, sabe? Eu só falei com vocês e vocês já estão machucados. Quando vocês forem seguir o evangelho verdadeiramente, vocês não vão aguentar. Tá, aí continua.
Pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, Jesus continuou falando: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim a não ser aquele que lhe seja dado pelo Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Por mais pequeno que seja essa parte, é muito triste a gente pensar que pessoas que andaram com Jesus, que viram muitas coisas que ele fez, simplesmente abandonaram a Cristo por causa de uma dura palavra. Versículo 67. Jesus perguntou aos 12. Aí ele vira para os 12 e pergunta: vocês também não querem ir? E aí, Pedro, que por mais que ele faça muitas coisas erradas, agora nesse momento Pedro arrasa, dizendo: Senhor, aí Pedro diz, né? Para quem iremos? Para onde iremos nós? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Oh, glória! Que lindo, gente, que lindo, que lindo. Essa é uma das frases mais lindas, assim, sabe? Porque naquele momento, Pedro reconheceu que não tinha para onde ele ir. Não tinha. Por mais dura, eu tô com vontade de chorar, oh, glória. Por mais dura que a palavra fosse, por mais difícil que o evangelho fosse, por mais complicada que as situações fossem, por mais que a gente tenha que enfrentar provas, perseguições, por maior e mais longo que seja o deserto, não temos para onde ir, não tem para onde a gente ir. E Pedro reconheceu isso. E eu espero que você que está assistindo essa live também reconheça isso. Não tem para onde a gente ir. Não tem como você voltar como os outros discípulos voltaram. Porque você é escolhido. Você é separado. Você não pode voltar porque você não tem lugar para voltar. A sua casa é Cristo. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Aqueles que voltaram, foi o que Jesus disse, eles voltaram porque eles não queriam crer. Eles queriam os milagres, eles queriam pão, eles queriam peixe, mas eles não queriam crer em Jesus. Mas aí Pedro diz ali: Senhor, nós vamos ficar, porque nós cremos e sabemos que o Senhor é o Cristo, Tu és o Filho de Deus, nós sabemos disso. E nós cremos nisso. Então Jesus respondeu no versículo 70. Não fui eu que escolhi os 12? Todavia, um de vocês é um diabo. Gente, esses versículos foram extremamente pesados, esse capítulo, nesse final de capítulo, porque é Jesus ali dizendo pro povo a verdade. É o povo desistindo de seguir Jesus pela verdade que foi dita. Aí Pedro chega para acalmar a história, né? Ele traz ali esse alívio para nossa história com essa palavra boa. Mas aí Jesus termina o versículo dizendo: um de vocês é um diabo. Por mais que vocês creem em mim, Judas já sentiu, né? Já pegou. Por mais que vocês creem em mim, por mais que vocês saibam quem eu sou, um de vocês ainda vai me trair. Um de vocês é um diabo. Então isso prova que por mais que a gente creia em Deus, Pedro convertido, por mais que a gente creia em Deus, por mais que a gente ande com Ele, a gente precisa negar o nosso eu todos os dias e entender todos os dias e crer nele todos os dias. Não é você crer uma vez e pro resto da vida, pronto, já cria uma vez e é isso. Não, todos os dias a gente tá nessa luta, tem que enfrentar essa luta todos os dias e crer em Jesus todos os dias, entender que Ele é o Filho de Deus todos os dias e negar o nosso eu todos os dias, para que a gente não se vire contra Cristo, sabe?